Acompanhe agora o terceiro episódio do filme sobre a história do empresário João Claudino Fernandes. No programa de hoje, vamos mostrar a chegada de João Claudino Fernandes em Teresina, o entusiasmo pela propaganda e comunicação, como nasceu o Teresina Shopping e a importância econômica e social das empresas do Grupo Claudino. Em 1968, entendeu? A firma era da Paraíba até aqui. Foi crescendo e precisava de mais gente para trabalhar. E nós sugerimos mesmo fazer uma divisão entre a firma daqui, papai e a gente. Aí Valdeci estava em Recife, morava em Recife, foi para São Paulo e eu vim para cá porque aqui centralizava melhor. Estrategicamente era o ideal para ficar. Vindo para Teresina, não é? Como foi o começo das amizades, do empreendimento, que o senhor encontrou este local? Na realidade, eu já conhecia, porque passava sempre por aqui, não é? Mas aqui é um povo tão bom que a gente se adapta com muita facilidade. Então, nós chegamos aqui com o pensamento do trabalho. Como sempre foi, ainda é. Trabalho, trabalho, trabalho. Normalmente, quando chega, né, um novo comércio, há uma resistência dos outros comerciantes da cidade. E o que eu tenho percebido, retomando essas entrevistas, é que todas as pessoas, talvez pelo jeito do seu João, ele estabeleceu, na verdade, pontes de amizade em todo o comércio. Quer dizer, não era questão de competição, era uma questão de crescimento juntos. Você poderia dividir uma reflexão sobre essa característica? Você observou bem exatamente isso. O seu João, ele era, claro, era concorrente, mas sempre se portou de uma maneira muito amiga, né? E muito ético. O seu João, com o poderio que ele tinha, ele não fazia concorrência. Em frente à loja dele, depois nós botamos uma loja em frente e comprávamos, sempre trabalhamos, era loja de imóveis e vendíamos colchões Socimol. E ele tinha colchões Socimol. E nós, na nossa loja, vendíamos mais colchão Socimol do que a loja dele em frente, é o que falavam lá na fábrica, né? Ou seja, não havia aquela preocupação dele de vender mais do que os outros, de concorrer. Ele deixava que os outros também usassem o ambiente. Uma coisa que sempre me impressiona, e a palavra é no presente mesmo, me impressiona cada vez que eu posso fazer uma reflexão a respeito, é como o seu João tinha um talento para a comunicação impressionante. O Armazém Paraíba era um fenômeno de marketing extraordinário. E acho que quando o seu João começou, não tinha nem essa palavra marketing. A gente vive no mundo digital de hoje, cheio de tecnologias, de isso, aquilo, um monte de palavra difícil. E quando vai ver, ainda é o bom e velho marketing, ainda é uma boa e velha propaganda que o seu João fazia. Então, eu me permita dizer da minha memória de infância, já que você falou até de gerações, eu era um menino de 8 anos de idade, quando o homem chegou à Lua, e a brincadeira que dizia, olha, o homem chegou à Lua e quando chegou lá já tinha uma propaganda do Armazém Paraíba. Se falava essa brincadeira. E eu lembro demais, porque em todo lugar que a gente olhava, todo muro tinha uma propaganda do Armazém Paraíba. O seu João era um gigante e uma coisa muito interessante. Ele adorava estar num palco promovendo o Armazém Paraíba. Era claramente um momento de felicidade da vida dele. Era algo que ele fazia com um carinho, com um prazer muito grande.
por isso é que ele tinha esse sucesso. Poucos empresários teriam ou têm a capacidade de representar a sua própria empresa no palco como ele fazia. O Seu João tem momentos maravilhosos no palco. Ele gostava de se fantasiar nas festas do Armazém Paraíba. É pouca gente que tem essa disposição. Isso é comunicação pura. Isso tudo se soma a esse mosaico que é a história do Seu João, cheio de detalhes, com muitas características todas muito próprias, muito peculiares, não é? E de uma individualidade muito grande, dele próprio. Então isso tudo fez uma composição. Era a jogada de marketing que o Seu João fez, que marcou muito minha infância, fazia, Paraíba, né? De jogar bolas amarelas do céu. Naquela época, em 70 praticamente, eu tinha 6, 7, 71 por ali, e ele jogava aquelas bolinhas e a criançada corria no meio da rua para pegar a bolinha, disputando a bolinha. Então, mesmo quem não pegava, ficava encantado com aquela coisa. O senhor poderia contar um pouquinho como nasceu essas propagandas que o senhor fez? A propaganda era tudo que se fazia intuitivamente, né? Não tinha técnica, não tinha nada, era na intuição. A necessidade, o que é que eu vou fazer? Vamos lá, propaganda, vamos anunciar isso. Então, eu mesmo dirigi o jipezinho, o serviço de som, o microfone, era uma boca, e ali eu mesmo falava, eu me dirigia e às vezes ainda jogava bombons para a criançada e tal, lá se vai. Era propaganda muito simples que deu certo. Agora tinha muitos artistas, entendeu? Artistas populares, artistas que lançavam o seu compacto 78 e naturalmente precisava ser divulgado, né? E nós fazíamos um trabalho que chamava atenção. E os artistas passaram a dar preferência, vir fazer até o lançamento dele aqui na região. Nós trouxemos aí muitos artistas, como Nelson Gonçalves, Ângela Maria. Um dia desse eu estive contando, foram uns 83 nós trouxemos, né? Naquela época, Mário Zan, Luiz Gonzaga, Orlando Dias, João Dias, tal, lá se vai. E muita gente. Foi na época exatamente que Roberto Carlos estava iniciando, né? Carlos estava mandando todo mundo para o inferno, né? Entendeu? Hoje não. Hoje já está Jesus Cristo, né? Então, mas está bom. Naquela época não teve aquela música dele que todo mundo vai para o inferno? Hoje ele já manda para Jesus Cristo. Jesus Cristo, né? Nossa Senhora. Nós convidamos para você garantir o seu lugar no futuro. O shopping de Teresina mudou o comércio, mudou a forma até das lojas. Nós tínhamos umas vitrines que eram muito acanhadas. Então, quando o shopping chegou, os arquitetos trabalharam nessas lojas, né? Deram luz, deram cor, deram movimento, as mercadorias ficaram mais bonitas. E hoje é aquela coisa fantástica. Depois veio a segunda parte de ampliação que ele fez. Muita gente adquiriu as lojas lá sob esse formato de uma locação, né? Ele não vendia, ele nunca vendeu o ponto para ninguém. Ele fazia a locação e a preferência do ponto para se instalar. Era uma coisa assim, que eu diria, foi uma coisa assim genial mesmo. Olha, essa é a terceira ampliação. E shopping, ele não para, não. Ele acompanha o progresso da cidade, né? E é o que está acontecendo conosco. Nós fizemos o shopping,
muita gente achou um shopping grande, tá entendendo? É que o pensamento era que estava pequeno, que Teresina não ia crescer, né? E fizemos a segunda ampliação, estamos na terceira e já deixando em posição para ampliar na hora que precisar. Isso é o que está acontecendo. Feita uma ampliação mesmo para valer. Exatamente. Uma ampliação para o futuro já. Para o futuro, isso. Com reservas, né? Exatamente. Mas é bom assim. É melhor fazer sobrando do que ficar sempre dependendo para fazer. Seu João, dentro da sua perspectiva de empresário, de sonhador, o senhor pensava em algum momento que o shopping chegasse nesse nível, nesse ponto, nesse tamanho? Nem eu pensei que Teresina chegava a essa dimensão, que vai ser muito maior do que o que a gente está pensando. E também não pensava no shopping. Mas a gente tem que fazer de acordo com o crescimento da cidade. Ele visualizava muito longe. Ele não via perto, ele via a distância. Isso é uma qualidade que era dele. Quem tiver, que tenha, mas a dele eu falo porque convivi, sei que ele faria coisas hoje que a gente ficava assim, por que isso? Quando você via na frente, você ia entender por que aquela ideia, né? Seu João gostava de andar, seu João gostava de passear, de circular entre as pessoas. Então, seu João no shopping era, vamos dizer assim, uma pessoa que sempre era vista. Tinha o famoso café que ele gostava de ir, gostava de transitar, parar para conversar, puxar a conversa. Conversar era uma característica do seu João. Era uma coisa de simplicidade, de aproximação extraordinária. Qualquer pessoa tinha acesso, encontrava o seu João. É um caso singular neste meio? Singular até pela maneira de que ele andava aqui em Teresina. Isso eu sei que preocupava inclusive a muita gente. Os amigos dele, provavelmente alguns familiares, porque ele era uma pessoa que ele andava como um cidadão comum. E nós sabemos que do ponto de vista até de segurança no Brasil, isso hoje é perigoso. Mas ele sempre teve aquela sua maneira de ser e não abria mão de jeito nenhum. Então era comum vocês verem seu João andar no interior do estado aqui ou fora daqui. Eu também, como já disse, estive com o seu João em outras cidades, ele andava como um cidadão comum e não era. Uma pessoa que tinha um império econômico como ele tinha, né? Realmente, evidentemente, que se fosse outro, se trancava, andava cheio de seguranças, coisa que ele não admitia. A história empresarial do Piauí pode ser contada antes e depois do seu João. Seu João foi um marco divisor no que diz respeito ao movimento empresarial, movimento empreendedor do nosso estado. O seu João não foi um professor. Alguns dizem que ele foi uma escola. Não. Ele foi uma grande universidade. Ele formou grandes homens, grandes empreendedores. Não vou nominar porque são vários que nós conhecemos, não apenas em Teresina, mas no interior do nosso estado. E a forma, a maneira, quando eles falam do seu João, os ensinamentos, a forma, digamos assim, atenciosa, carinhosa, a forma educativa que ele
Ele estimulou a cada um a enveredar na sua atividade pessoal, a sair do grupo e também empreender e serem pessoas de sucesso, é algo que, imagino eu, não tem preço. Ele gostava de preparar pessoas, porque uma empresa não cresce se não tiver bons funcionários. Não tem como. Empresa não é prédio, não é mercadoria. Isso não é, isso é mercadoria, é prédio, é caminhão. Empresa é pessoas, as pessoas é que constroem as empresas, são as pessoas. E isso ele tinha sobrando. Se você olhar a vida do seu João, a vida do seu João foi marcada porque ele, pelo sucesso, por ele entender de gente, ele conseguia tocar os sonhos das pessoas, ele conseguia fazer com que as pessoas idealizassem as coisas e tivessem, através das empresas dele, o acesso a esses sonhos. E ele buscou muito levar isso. Então, tudo que ele fez foi tudo sempre assim, com uma visão muito grande, com uma visão extraordinária. Muito bem. Fizemos um patrimônio muito grande. Está aqui. O patrimônio de amigos. Esse é o verdadeiro patrimônio. Chegou a hora dos meus agradecimentos todo especial aos que vivem ao nosso lado e aos nossos funcionários. Podemos dizer, eles não são empregados, são colaboradores, são amigos sinceros. Corredor de cerca bem batida leva você do lugarejo a um lindo rancho de amor desse bom cidadão sertanejo. Bom cidadão, riso certo, amigo certo, alegria sincera, na primavera ou qualquer estação do ano, esse seu mano de braços abertos lhe espera. Na primavera ou qualquer estação do ano, esse seu mano de braços abertos lhe espera. Viva o Paraíba! E viva o seu João! Evidentemente, um dos traços mais marcantes dele foi essa capacidade de se relacionar com as pessoas, o superior, o inferior, o igual, esse feeling que todos os psicólogos aí americanos dizem que o segredo do sucesso está nisso. Não está na disciplina, nem no talento e nem no trabalho. O sujeito pode trabalhar muito e não fazer sucesso. Ele pode ter uma disciplina impecável de jesuíta e não fazer sucesso. E ele pode ter também um talento fora do comum e não fazer nenhum sucesso, fracassar. No entanto, se ele tem uma capacidade de relacionamento interpessoal, se ele tem uma inteligência emocional, que consegue ler os outros, uma sensibilidade aguçada de olhar, esse serve, esse não serve, e insistir, né, para formar, porque todos aqueles grandes auxiliares que saíram de lá, grandes empresários, ele formou. Minha integração com o Armazém Paraíba era tão grande que eu estou com 31 anos que saí de lá. E durante esse tempo todo, sempre eu tive sonhos trabalhando, inaugurações e aquelas festas, aquelas coisas, e participando daquilo. Quando eu acordo, a realidade é outra. E agora, depois da partida do nosso saudoso João, isso se amildou muito. Toda semana eu sonho bastante nesses encontros com ele. Isso para mim é muito bom, porque, embora inconsciente, o meu subconsciente está convivendo com as lições, com o aprendizado que tive com ele. É um homem do século, um empresário do século. Ele foi subindo escadas e nunca desceu nenhum degrau, porque soube cercado
pessoas capazes de fazer isso. Foi a grande sabedoria, uma das grandes sabedorias dele. A visão do seu João sempre foi de todas as empresas ser criadas pela necessidade dos armazéns Paraíba. Veio a Guadalajara, que foi primeiro, mas não podemos deixar de que tinha um embrião também da construtora para poder construir as lojas, na época da construção da Guadalajara. Depois da Guadalajara veio a Socimol. A Socimol praticamente foi uma indução que eu posso dizer que saiu também de mim, do relacionamento que eu tinha com ele, com a família, tudo mais. Imagina a gente realizar isso. Ora, se eu estou vendendo 1000 bicicletas, será que se eu fizesse uma fábrica de bicicleta, eu passaria a vender 1.200 ou 1.500? Porque ele não fez esse monte de empresas apenas. Ele fez a Gráfica Líder, ele fez uma construtora líder, ele fez liderança em transportadoras, ele fez em número de loja e em faturamento. Ele foi fazendo, ele foi construindo, né? É como um dínamo, quanto mais ele rodava, mais energia ele tinha e mais energia ele produzia. Mais tarde, ou já antes, ele viu a necessidade de manter uma empresa de propaganda. Porque ele precisava da propaganda, ele precisava de resolver as coisas rápidas, como ele gostava, bem feitas e rápidas. Então, se nós analisarmos essa sequência de trabalhos, essa sequência de criação de empresas do Armazém Paraíba, é algo impressionante, é algo impressionante. Só que ele via aquilo ali, primeiro atender o armazém, mas sempre vendo uma amplitude do mercado. Queria a independência de cada empresa, cada uma delas, Socimol, Onyx, Gráfica, tudo, sendo menos de 50% das necessidades do grupo, para poder ser independente. Essa era a visão, e é a visão do seu João Claudino, em termos de ter empresa não dependente. Criava a coisa para ele sair da dependência de terceiros, mas não queria que as empresas dele fossem dependentes do Armazém Paraíba. Essa aí é a visão de um grande empreendedor. O empreendedor tem diferença do investidor que só visa o lucro. Ele visava a amplitude das coisas, a independência das coisas. Está entendendo? Isso é João Claudino. O que o seu João fez de trazer para o Piauí a sede, a matriz da sua empresa, uma empresa que ela se destacou no Nordeste toda como uma grande empresa. Não é fácil num estado como o nosso você construir um império econômico como o seu João com o seu Valdeci construíram. E evidentemente que isso se tornou, vamos dizer assim, um orgulho de todos os piauienses. Todos aqueles piauienses que gostam, que querem, que almejam o crescimento do estado, começaram a ver no seu João Claudino uma espécie de benfeitor, pelos empregos que dava, pelos impostos que geravam para que o estado e os municípios por onde ele se disseminou podiam render para o poder público, para ser transformado em benefício para a população. E ele também, paralelamente, ele foi se tornando uma pessoa conhecida e desde o início muito admirado pela sua maneira de ser, pelo jeito. Ele era acessível. Sei que não foi fácil. Sei que as coisas não foram tão doces assim como a gente está conversando. Não, foi só vitórias, Ele encontrou muito obstáculo de gente que criava obstáculos a ele. Não tenha dúvida nenhuma. Agora ele, como empresário, foi impecável. Para mim ele foi impecável.
diferencia, sobretudo pensando no mercado de hoje, uma empresa familiar? Assim, fala-se muito hoje, de botar profissionais. Ora, às vezes, o que é profissional? Quando fala profissional, quer dizer contratar uma pessoa de fora da família. Eu entendo que profissional é que faz a profissão mesmo, ele sabe fazer. Doutor Júnior, o melhor profissional possível. Entendeu? O doutora Cláudia, profissional. Doutor João Marcelo, profissional. E é da família. É muito comum, quando a família já tem uma atividade, a família, pessoas da família, entrar naquele ramo, se tornarem profissionais. Acontece que tem muito que é empregado e só se torna muito bom executivo e torna um profissional que não é da família. Aí a gente coloca profissional da família e, se precisar de fora, coloca profissional de fora também. Qual é o melhor? É o da família ou é o empregado? É igual. É igual. Porque a capacidade não escolhe se é família ou não é. A dedicação não escolhe. A diferença que tem é que o da família, às vezes, a decisão é mais rápida. E no próximo final de semana vamos exibir o 4º episódio da série que conta a história do empresário João Claudino Fernandes. O Piauí que Trabalha vai mostrar a importância significativa de João Claudino Fernandes na educação e cultura, o envolvimento com o repente e o artes de maço, a visão cosmopolita, as amizades e o respeito às raízes do campo. No episódio 4, vamos apresentar a importância significativa de Seu João na educação e na cultura, tanto nos eventos culturais, como na criação e manutenção das fundações voltadas para a educação e promoção humana. Vamos mostrar também o envolvimento de Seu João com o repente, através da Casa do Cantador e com o Artes de Maço, evento cultural que hoje é um dos mais importantes no calendário cultural de Teresina. E para finalizar, conheceremos a visão cosmopolita do Seu João, suas amizades e o respeito às suas raízes no campo. Assista este episódio na TV Cidade Verde, no Piauí que Trabalha, sábado às 9h30 da manhã, com reprise no domingo às 9 horas da manhã.